Fala galera, bom dia, dia 31 de agosto, último dia do mês. É importante a gente falar no último dia do mês, porque muitas vezes acontece de aparecer uma correção, né, nos mercados de forma geral. Mas enfim, vamos lá para mais um Morning Call. Começando aqui, ó, Carrefour vai congelar o preço de 100 produtos na França para combater a inflação. Eu não sei se eu conto ou vocês contam, mas a gente já sabe aonde que isso termina. A gente viu também a Argentina tempos atrás congelando preços. A gente tem memória de na época do Sarney. Enfim, a gente sabe aonde que vai dar, né? Que isso não controla preço. Isso é pior ainda. Mas enfim, vamos começar por aqui, ó. Ontem, então, os índices fecharam no negativo. Dow Jones e etc. com 1%, né? Próximo de 1%. Teve uma queda bem acentuada, inclusive. Eu já vou falar sobre isso aqui. Cadê você? Ó, o Nasdaq. Ontem teve uma queda bem acentuada contra o Y aqui, ó. Olha lá, caiu bastante, já corrigiu, né? Pegar Fibo daqui até aqui, já corrigiu. E a ideia agora, será que continua caindo? Hoje está um dia bem confuso, por sinal, sem nenhuma perspectiva. Então tá aí, ó, entre 50% e 60%, né, da queda de ontem. Eu estava esperando uma correção, mas eu até falei para vocês que estava com uma carinha de dólar forte, índices para baixo ontem. E de fato veio, né? Nem corrigiu. Essa queda aqui, ó, a maior, não acabou nem fazendo uma correção. Quer dizer, fez 38%? Será? Vamos pegar lá. Nem isso, nem no 38% não chegou. E aí continuou caindo, né? Mas essa onda aqui já fez a correçãozinha lá. Esse é o Nasdaq que apareceu aí. E hoje, né, por enquanto está estável ali, Dow Jones 0,05, o Nasdaq está subindo um pouco mais, 0,7, mas o Dow Jones está bem estável com o S&P 0,3 positivo. Saíram dados de inflação da zona do euro, inflação batendo recorde, né? Tá 9,1, é um novo recorde. Daí a gente associa a mais, enfim, tudo que está acontecendo lá de inflação. Todos os lugares altos, ó, a Itália, para vocês terem uma ideia, 8,4, né? De 7,9 pulou para 8,4. Lógico que a energia na Europa tá piorando cada vez mais. Inclusive, ontem, hoje e amanhã, né? Que fechou. A Gazprom fechou a torneirinha lá de fornecimento de gás para a Alemanha. Será que vão reabrir isso ou não? Aí que tá o maior medo. Então tá bem tenso. Os mercados estão bastante apreensivos, assim, com o Powell falando que vai ser mais agressivo, né? O presidente do Banco Central e tal. Por isso que a gente está vendo o dólar subir, os índices caindo e os títulos também estão disparando. Então, de 2 anos aqui, ó. Reparem que o de 2 anos é a curva invertida de novo, né? O mais curto está pagando mais que o longo. É o recorde também, inclusive, estava no. Aqui, ó, rendimento do Tesouro de 2 anos atingiram a máxima de 15 anos. Traders temem mais aumentos nas taxas do Banco Central americano, né, de 0,75 e tal. Então, hoje tem bastante matériazinhas aqui interessantes para quem gosta de ler um pouco sobre, né, esses assuntos. Eu não vou detalhar, né, cada um deles, mas tem duas coisas aqui que vale a pena ler. Vocês sabem que eu fico de olho muito em oportunidades, né? Então, uma delas que eu venho falando é do euro. Esse aqui é o gráfico mensal do euro. Então, tem uma LTA aqui, rompeu, aquela coisa toda. E, né, diante de tudo que está acontecendo, será que o euro continua desvalorizando? Aqui no gráfico diário, tem essas duas médias aqui, que são a Golden Cross, né, que é a 50 períodos e 200 períodos. Eu estou querendo fazer um swing trade de compra no euro, acreditando que saiu dados de inflação batendo recorde na zona do euro. Cadê? Então, 9,1 é um recorde também. Lá não tem sinais, principalmente pela crise de energia lá, de que a inflação vai dar uma esfriada. E o Banco Central, a Christine Lagarde, eles ainda têm sido poucos agressivos, têm sido a menos em relação a tomar medidas justamente para controlar a inflação, mas vai chegar uma hora que isso aqui vai descontrolar demais, eles vão ter que ser muito agressivos de uma vez só, né? Ou eles vão perder a mão para isso aqui, e como já vi matérias falando que, por exemplo, em alguns países da zona do euro, a inflação pode passar aí de 2 dígitos, coisa que faz décadas e décadas que não acontece. E aí o Banco Central vai ter que se mexer. Só que até fazer efeito, por exemplo, o Brasil hoje com 13,75, a taxa de juros, quando você sobe os juros, normalmente demora de 6 a 1 ano, né? 6 meses a 1 ano, até começar a fazer efeito de forma geral na economia.
Então, o que a gente está vendo hoje, essa desaceleração econômica, tem melhorado em alguns setores, isso sem dúvida, né, com um corte de ICMS, aquela coisa toda. Mas, por exemplo, se você vai comprar um imóvel e fazer um financiamento bancário ou um carro, os juros, né, estão bem altos. Então, todos esses aumentos de juros que está tendo no Brasil, a gente ainda não está colhendo, não é colher fruto disso, mas ainda não gerou resultado. A gente vai ter nos próximos meses, até ano que vem ainda, as consequências da subida de juros agora. Estima-se que hoje, né, as taxas estão refletindo uma Selic de 6 a 7%. Pense, a gente está falando da metade do caminho, porque tem 13,75 ainda. Mas enfim. Então, pensando por essa ótica, né, olhando para a zona do euro, eles vão ter que subir a taxa de juros. E daí isso fortalece a moeda. Lógico que isso é um dos drives que puxam, né, que fortalecem a moeda. Eu sei que é difícil pensar numa compra aqui na zona do euro por conta de tudo que está acontecendo, crise de energia, inflação, a moeda desvalorizando mais ainda e tal, e principalmente o dólar, se o dólar começar a dar uma bela de uma puxada lá e subir, pode ser que o euro continue caindo mais ainda. Mas eu ainda estou avaliando. E aí o que eu estava dizendo eu fico procurando essas oportunidades. Ainda não está na hora, mas vai chegar o momento em que o Banco Central da Europa vai começar a se mexer, e daí eu imagino que o euro volte acima desses níveis de 1 aqui, né, da paridade de 1 com o dólar. Até ali por 1.2, 1.1, 1.2, né, que é essas regiões aqui, mas ainda não é o time. Por que eu tô falando isso? Porque eu já venho falando no Morning Call há alguns meses já sobre o acordo nuclear com o Irã, né, e os Estados Unidos estão tentando é, fazer esse acordo, vamos dizer assim. E essa matéria aqui, eu vou deixar ela aí no link, na descrição do vídeo para vocês. E eu já até tinha comentado que o retorno do acordo nuclear do Irã pode ser iminente e com ele o retorno de muito petróleo nos mercados internacionais pode vir uma enxurrada de barril de petróleo de novo. E isso pode fazer o que com o preço? Aí, lembra? Então, se você tem uma oferta menor, o preço sobe. Se você tem uma oferta muito grande, o preço cai. Lei da oferta e procura. Estima-se, ó, neste cenário, meu modelo mostra o petróleo caindo para $65 por barril, segundo semestre de 2023. Então, como eu estava falando da zona do euro, que eu fico procurando oportunidades, ainda não está na hora ali, mas eu acredito que vai chegar. Essa aqui, de repente, é uma outra oportunidade. Eu já tinha comentado nesses níveis aqui, quando eu estava lá em cima, que estava para sair esse acordo, os Estados Unidos estavam pressionando, aquela coisa toda. Os Estados Unidos estava pressionando a Arábia Saudita também, né? Eu até comentei, petróleo voltar a 100, talvez dê uma outra oportunidade. Se continuar subindo o petróleo, por exemplo, ó, quanto mais ele subir e mais próximo chegar do acordo, pode ser a oportunidade de fazer um swing trade lá. Não que vá voltar a níveis de 60 e pouco e tal, mas é fato que se sair aquele acordo, pode ter pelo menos uma queda bem acentuada aí. Sem dúvida nenhuma, isso pode acontecer. Pela abundância, né? Pelo aumento de produção de petróleo. Pelo menos até esses níveis aqui, né? De 85, usando o gráfico aqui agora, talvez isso seja possível. Tá? Então eu vou ficar de olho. Vou colocar o link dessa matéria aí na descrição do vídeo para quem quiser ver. E eu acho que é isso. Hoje é quarta-feira, né? Como sexta-feira tem payroll, hoje vai ter o ADP, com certeza. Alguns dados econômicos para sair hoje. Daqui 5 minutos, depois tem PIB do Canadá, né? PMI de Chicago, isso aqui não. Estoques de petróleo é importante para quem opera petróleo. A nossa balança também vai sair. Então tem alguns dados importantes para sair hoje. O mais importante de todos hoje é justamente o ADP, tá aqui, variação de empregos privados, que é uma prévia do payroll, entre aspas, né? Antigamente era muito maior, hoje está menor. 128 mil vagas para 288 mil é a expectativa. O mercado vai reagir isso aqui e depois ele vai estabilizar. Quando a gente olha para os gráficos hoje, está um pouco confuso, assim, porque ontem o dólar subiu bastante e depois deu uma estabilizada. Quando eu olho para o Bitcoin, é o único que tem cara, assim, de que ainda pode subir ainda e fazer uma correção. Mas o resto, para mim, os índices ainda tem uma carinha aí de que pode lateralizar ou cair um pouco mais. Enfim, ainda está meio confuso agora na parte da manhã, sem muito viés. Todos esses dias, né? Sexta, segunda, terça, eu tinha um viés. Hoje tá mais difícil, assim. Até estava conversando com o Tonho ontem, o Tonho comentando.
E ontem foi um dos dias bem complicado para ele, assim, para ter um viés. Beleza? Então é isso. Ótima quarta a todos. Até o próximo Morning Call. Tchau.